Paz e bem, bem-vindo ao nosso Papo de Padre mais uma vez. E hoje eu estou num lugar privilegiado, o coração da igreja, algo que foi assim buscado de muito tempo. Nós estamos tentando marcar esse encontro há bastante tempo, só que são pessoas muito ocupadas em todos os sentidos. Sério mesmo, vocês vão perceber a história dessas pessoas que se entregam e que às vezes a grande maioria das pessoas não as conhece. Estou falando do Carmelo, das Carmelitas aqui presente conosco, nosso Carmelo de Nazaré, aqui no caso do Espírito Santo, aqui fica na nossa Arquidiocese de Vitória, na cidade de Cariacica, né? E vivem em clausura, e que abriram para nós aqui esse espaço. Aqui é o lugar onde elas fazem as suas orações, vivem muito tempo aqui. Estamos aqui próximo, logo ao lado aqui a capela, então é um lugar sagrado, com certeza estamos. E o papo de padre não é só papo com padre, é papo de padre. E padre fala de muitas coisas, inclusive fala de freira. Bem ou mal? Bem ou mal? Ah, não sei, filha. Isso aí agora, como eu estou sozinho aqui, não posso falar muita coisa, né? Elas estão nervosas, mas aqui hoje vamos falar da vida de vocês. Então, são perguntas de internautas. E eu separei essas perguntas em temas, né? E a gente vai discutir um pouco. Eu tenho certeza que um programa só não será suficiente. Mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar quem são essas meninas preciosas no coração da igreja. Começar pela Madre Superiora. Eu sou a irmã Adriana e vim de Guarapari, da paróquia São Pedro de Guarapari. Aqui no Espírito Santo. Sou a irmã Paola, eu venho da cidade de Santa Teresa, no interior do Espírito Santo, paróquia Santa Teresa. Sou irmã Miriam e venho da paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibis, Vila Velha. Irmã Alcione, venho de Prado, da Bahia, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu sou irmã Fátima de São José, de Teresina, Piauí. Irmã Maria de Fátima, venho da paróquia Praia do Suá, em Vitória. Olha, Praia do Suá, não sabia. Vamos continuar do lado de cá, então? Meu nome é irmã Danuce, sou daqui de perto, minha paróquia era Virgem Maria de Itacibá. Eu sou irmã Teresa Margarida. Tem que falar paróquia de origem? Assim, eu sou mineira, nascida em Juiz de Fora. A minha paróquia é paróquia Santo Antônio, catedral hoje. Eu sou irmã Rosimere, sou capixaba, nasci em Vitória e sou da paróquia Santo Antônio, lá em Vitória. Eu sou a irmã Carmelita Maria, de São João del Rei, Lagoa Dourada, onde eu nasci, e vim da paróquia Santo Antônio, de Lagoa Dourada. Eu sou a irmã Gabriela, da paróquia da Virgem Maria, em Itacibá, aqui em Cariacica, no nosso estado mesmo. Estou contando aqui, são 11, mas está faltando algumas, não é isso, irmã? Sim, nós temos duas irmãs enfermas, né, que estão repousando, e uma irmã, a irmã Adelma, que é de Caravelas, na Bahia, que está acompanhando essas irmãs. Tá bom. Antes de mais nada, quero agradecer também os nossos patrocinadores que nos ajudam a colocar este programa no ar, tá bom? Queremos agradecer a Construtora Canal, a Nogran Granitos, a Ótica Diniz, a Fundação Hospital do Câncer de Muriaé, a Fundação Cristiano Varela, em Minas Gerais, muito obrigado. Extra Bom e Extra Plus Supermercados, tá bom? E também a Controltech, contabilidade e auditoria. Quem está precisando de contabilidade aí no seu algo pessoal e também trabalho, empresa, Controltech, tá bom? A gente agradece então a essas empresas que nos ajudam. Prontas? Mas antes de mais nada, eu vou fazer algumas perguntas que talvez o público de casa queira saber. Por que tem hábito branco e hábito preto?
Véu, desculpa. Eu falo, desculpa, gente. O hábito é verdade. O hábito é igual para todos. É verdade. O véu branco sinaliza que as duas estão na etapa de formação. A Gabriela é noviça, está no primeiro ano de noviciado, e a Paola já fez a profissão simples, né? Então ela já está numa etapa adiante, né? E nós outras que temos o véu preto somos já professas solenes, ou seja, já fizemos a nossa consagração definitiva. Você está com quantos anos, irmã? Pega o microfone aí, por favor. 27. Eu e ela, inclusive, a gente tem a mesma idade. Anos? Sim. 27. E está com um ano aqui no Carmelo? Um mês de diferença. Um ano aqui no Carmelo? 1 ano e meio, né? Eu entrei o meu postulantado iniciou em julho do ano passado, então 1 ano e meio. Mas a veste, o hábito como religiosa, né? Tem 6 meses, foi em agosto, né? 5 meses. Que faz uma mulher jovem de 26 anos querer entrar num Carmelo, numa clausura? O esposo, né? Jesus. Então, esse amor por ele que... esse contato com ele, né? O olhar dele, ele me atraiu, então onde ele me levar, ele me chamar, eu estou indo. Acho que a resposta vai ser praticamente a mesma, porque o amor de Cristo, o olhar dele para cada uma de nós, essa atração que ele exerce, né? E o chamado dele é o que nos motiva a deixar tudo pelo tudo, né? Então, é o amor a Cristo que nos traz ao Carmelo, que me trouxe ao Carmelo. Vamos começar, então, já que tocamos na questão da vocação. Como surgiu a vocação? Como é que é? Tiveram dúvidas no início? Tem algumas pessoas que estão perguntando aqui, quer ver? Sobre vocação. Como é desfrutar de uma paz tão grande? A M. Clara Caiado. Como tomou a decisão? A Karina Alves, 18. Quando teve o chamado de Deus para essa vocação, ficou em dúvida? Também. Como ser uma vocacionada? Alguém está querendo saber como ser... Ó, aqui, ó. Que bom. Anota aqui quem é. Como ser uma vocacionada. Depois eu pergunto outras coisas aqui de vocação. Como foi isso? Quem vai? Começa vocês, algum de vocês. Bem, eu acho assim... É sempre um mistério. Não existe uma fórmula igual para todas. Né? Umas são chamadas mais cedo, outras lá na metade, um pouquinho mais avançada, né? Na maturidade, outras um pouco mais além. Mas, assim, nunca existe uma fórmula concreta como se servisse para todas. E também não existe, assim, os critérios vocacionais de chamado de Deus, é um pouco assim, é sempre um mistério e foge à nossa compreensão. Às vezes pensamos que pode ser assim, tem que estar nessa categoria, de tal estilo de família, engajada na paróquia. Acontece de vir assim, bastante, mas também de maneiras diferentes. Né? Deus sempre ele é criativo e ele chama quem quer. É o que está no Evangelho. Né? Ele subiu no monte para orar e lá ele escolheu quem quis. Então não existe um critério definido. E cada uma, quando nós começamos a falar dos nossos chamados, partilhar, a gente vê como cada uma tem um chamado diferente. Né? E isso que é a beleza, porque não se repete. O chamado de Deus é único, é irrepetível. Você colocou a questão, se tem dúvidas, é o que mais tem. Durante o discernimento, o chamado, o que mais aparece são as dúvidas. Até porque ajudam no discernimento, para a gente não se levar pela empolgação somente. Né? Às vezes a gente olha, uma monja carmelita, ou de outra congregação que seja, se empolga ou com a roupa, ou com o estilo de vida. Mas as dúvidas que vão surgindo durante o discernimento nos ajuda a colocar realmente, fixar onde realmente o chamado de Deus está me levando, como eu estou me posicionando, como eu estou respondendo. As inseguranças são muitas, né? Cada uma pode partilhar das suas inseguranças iniciais no decorrer do caminho vocacional. São normais, porque creio que Deus nos chama, mas Ele não fala tudo o que vai acontecer.
é sempre um passo que você dá a cada dia. Cada dia uma surpresa. Eu vejo, por exemplo, pelo tempo que eu já tenho no Carmelo, eu costumo dizer, não tem um dia igual ao outro no Carmelo. E o dia que tiver um dia igual ao outro vai ser diferente, porque nunca teve. Por quê? Porque sempre é uma novidade, é algo que acontece diferente. Hoje está sendo algo diferente para nós. Estamos aqui, né, envergonhadas, assim, sem graça e tal, mas a gente vê, é algo diferente que está acontecendo no nosso dia a dia, que realmente não é comum. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós respondemos a esse chamado, e existem pessoas na nossa caminhada, durante a nossa caminhada, que nos vai ajudando a dar respostas, a encontrar respostas e vai sinalizando a vontade de Deus, eu acho que é uma coisa, é uma aventura muito bonita. Santa Edith Stein, ela fala, né, o chamado de Deus é sempre uma aventura, mas vale a pena responder essa aventura, né? Eu penso, quando eu me senti chamada para o Carmelo, no grupo de jovens, né, que eu participava, no grupo de oração de jovens que eu participava, tinha muita gente melhor do que eu, mais piedosa, né, assim, menos falante. Né? E uma das coisas que eu me colocava e perguntava para o padre que me acompanhou, o padre José Mazagoto, padre, mas como que eu vou ser carmelita desse jeito, né? Desse jeito que eu sou? E ele dizia, mas é desse jeito que Deus te quer, né? Então, com alegria, né? Não é uma... Não tem uma fórmula para ser carmelita ou para ser religiosa. Né? Deus chama a pessoa, e é com aquilo que nós somos é que a gente enriquece, né? Onde a gente está, a gente enriquece a igreja. Né? Então, os critérios de Deus são realmente assim... Mas de onde sai é o chamado de Deus? Mas vocês conheciam a vida de Carmelo? Vocês conheciam as grandes santas do Carmelo? As duas grandes Terezas? De onde sai? Está um grupo de jovens. Eu não conheço a história de todos vocês. No caso aqui, eu tenho a minha madrinha de oração, a irmã Miriam. Ela é minha madrinha que me acompanha. Se eu sou padre, também é graças a essas mulheres que rezam pela igreja, de modo especial. Eu sei que a senhora foi bancária. Não é isso? A senhora trabalhava no banco. Sim, trabalhava no banco, né? Já tinham quase 12 anos, né, que a gente trabalhava. De banco? De banco, sim. E como larga tudo? Olha, a nossa irmã já falou, é um mistério, né? Então, e é aquela coisa, quando Jesus aparece, toca na vida da gente, então, pelo menos eu, né? Percebi assim, um encantamento tão grande, uma coisa assim, tão forte, que por mais que a gente tentou assim, resistir, até como que lutar, né? Lutar, principalmente porque tem a questão família, né? Que é o berço, é tudo, né? Mas a gente viu que por ele a gente tem essa força, capacidade, né? De deixar tudo e segui-lo, sair seguindo o mesmo, né? Então, isso aí foi assim, um momento que eu não sei como agradecer a Deus esse chamado. Como a outra irmã já falou também, né? Eu acho que as duas. A gente não sabe o critério, isso aí a gente não sabe. Ele chama, ele escolhe, né? E a gente só responde, aqui estou, né? A senhora seria uma vocação tardia, então, no caso? Sim, sim. Eu, quando, vamos dizer assim, conheci o Carmelo, eu já estava por volta de uns 30 anos. Quantos? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Quando eu comecei a ouvir falar Carmelo, né? Foi quando entrou na minha vida. E ao dar o passo, já estava com 32 anos, né? Tinha uma vida assim, muito de igreja, né? Compromisso, né? A gente participava muito na minha paróquia, né? Mas não tinha, o chamado em si parece que não existia, nunca tinha ouvido, né? Mas no momento que eu descobri que, né, passei a participar, né, nas missas, quando ela estava ainda lá na colina São Francisco, né, antes de ir para o banco, eu ia à missa lá, né, praticamente todos os dias. E aquilo foi assim, a coisa crescendo, foi crescendo o chamado, crescendo o encantamento, né, e estou aqui. Pois não, irmã.
Porque foi falado que não tem critérios, Deus não tem um critério assim, né? Mas Ele vai conduzindo a gente. Desde criança, eu chamo isso de atração, né? O chamado de Deus é uma atração. Então, desde criança eu fui muito atraída pela igreja, né? E sempre me engajei desde criança. Então, desde os 14 anos, eu senti esse chamado muito forte, né, de me entregar inteiramente a Deus. Mas eu tive uma caminhada bastante longa, né? Eu entrei também com 27 anos, mas foi assim, um acompanhamento, um estudo que eu fiz dos vocacionados da Sagrada Escritura, né? Então, quando chegou em Elias, né, do Monte Carmelo, aquela palavra do Monte Carmelo, a congregação não sabia nada sobre Carmelo e nem eu conhecia Santa Teresa, nem Santa Teresinha, muito menos, né? Então, o que ela fez? Ela me levou ao Carmelo para conhecer. Agora você vai conhecer o Carmelo, né? Toda a história do Carmelo, né? Então, foi aí que a gente se apaixona de um jeito, não tem nada que impede, porque eu estava com as dominicanas, trabalhando com elas, né, na pastoral muito tempo. Com quem? Com as dominicanas. As dominicanas. Trabalhando muito tempo. Só que quando eu vi Carmelo, então eu procurei mergulhar no Carmelo, conhecer o Carmelo, e foi uma paixão. Não tinha quem mudasse minha cabeça, sabe? E as pessoas, olha, parece que Deus cega a gente. Então, é como se ele dissesse assim, é ali, porque ele cega para todos os lados, você entende? É só para poder entender o que a gente quer dizer com o chamado do Carmelo, porque é muito difícil as pessoas compreenderem. Isso é difícil, né? Porque ela falou, as irmãs dominicanas, outras freiras estão em algumas paróquias. É mais fácil, vocês são difíceis, vocês vivem em clausura. Como é que outra pessoa vai conhecer? Isso, inclusive, na minha paróquia, eu fui acompanhada por uma irmã das missionárias de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Terezinha. E eram as religiosas que eu conhecia, eram elas, as passionistas em Guarapari. Então, eram as religiosas que eu via. Eu não sabia da existência do Carmelo até me despertar para o Carmelo, né? Então no meu caso, o despertar foi uma curiosidade por Santa Teresinha, mas não pela vida de Santa Teresinha, pela novena das rosas. Por eu ter ganhado a graça, né, e a rosa, então fui querer conhecer mais. Então, procurei ler o livro História de uma Alma, né, que é a autobiografia de Santa Teresinha. A maioria de nós aqui se encantou, né? Que é um grande best-seller, né? Se encantou. A História de uma Alma. É um livro, vale a pena ler. Isso. O Papa Francisco, inclusive, recomenda muito, né, a leitura. E, a partir daí, eu fiquei, nossa, é o Carmelo, sem saber que aqui na nossa diocese tinha Carmelo. E então, por isso que eu vejo também a importância dos padres quando atender jovens, né? Não só falar da vocação sacerdotal ou da vocação religiosa de uma maneira geral, mas ter algum conhecimento da diversidade da igreja, né? E o padre falou, não, eu tenho Carmelo, tem como ir, aí eu conheci alguém que vinha, então assim, a gente vê as possibilidades, mas enquanto ninguém comenta, ninguém fala, ou a gente, né? Deus tem seus caminhos e Ele se encarrega de empurrar a gente de alguma maneira. E eu sinto desculpa, Freira. E eu sinto no coração que esse programa vai chegar ao coração. Estou falando, hein? Estou na capela junto com freiras diante de Jesus Santíssimo Sacramento. Vai surgir vocação através do testemunho de vocês aqui. É porque o Carmelo, como já foi falado, é um mistério, ele é escondido. A arquidiocese tem muita gente aqui que não conhece o Carmelo. Então, é Deus que conduz, porque as irmãs não me falaram de Carmelo. Então, eu estudando, né, a Sagrada Escritura, fui parar na palavra Carmelo e fui saber o que é o Carmelo. Então, estou aqui há 21 anos no Carmelo. Desculpa mais uma vez, alguém aqui não era de igreja, participante antes de entrar, ou todos vocês tinham uma vida engajada na comunidade? Alguém não era? Todas? A gente participava, algumas de grupo de jovem, grupo de oração. Fazer assim, algum trabalho na paróquia é muito importante para a entrada no Carmelo, porque quando a gente faz a primeira comunhão,
a gente consegue, faz a crisma e depois continua fazendo alguma coisa, a gente vai tendo mais conhecimento da igreja, da necessidade de ajudar a igreja e de ser também a igreja. E aí a gente vai compreendendo também o mistério da igreja e como que nós temos que ajudar nessa igreja, né? E por isso que é necessário que participe da igreja, de algum movimento, de círculos bíblicos, hoje tem a oração carismática, né, que antes não tinha, também vários movimentos que a igreja está fundando, né, para o conhecimento das pessoas e para também ajudar as pessoas a viver a sua vida cristã mais autêntica, né? Inclusive, quando se apresenta uma jovem, né, vindo aqui querendo conhecer o Carmelo, a gente pergunta, né, de que paróquia. E quando a pessoa não tem engajamento nenhum, a gente estimula a vivenciar. A ter uma vivência comunitária na paróquia, né, para fazer um pouco essa experiência de ser igreja fora do Carmelo, né, porque depois a experiência é diferente aqui dentro. Comecei a conhecer vocês, não sei se você só lembra, irmã, hoje 2019 agora, né, eu tenho 14 anos de padre, agora faço agora em janeiro, mais 8 de seminário, há quase 20 anos, um pouco mais, eu vim aqui a primeira vez, estava no propedêutico, primeiro ano de um semi-vocacionado, e nós tínhamos uma monografiazinha de propedêutico, e nós escolhemos fazer sobre o Carmelo. Foi quando alguém me falou, um vocacionado, e aí eu vim aqui conversar com a senhora. Não sei se você está lembrado disso. Mais uns 20 anos atrás, vim aqui um pouco mais para poder conversar, e foi quando eu fui entender, também não conhecia a vivência, né? Ouvia falar da vocação de clausura na igreja, mas não conhecia, não tocava nas pessoas que vivenciavam isso. Só lembra disso, Pedro? É porque era muito difícil também assim, hoje está mais próximo, mas anos e anos atrás, 20, né, era mais difícil esse contato. E também conhecimento da vida de clausura. Então, aqui os seminaristas vinham muito aqui ao Carmelo. E tinham os padres que gostavam mais e traziam os seminaristas e fazia questão que tivesse sua madrinha, né? E com isso a gente conhecia também. Ia no locutório com os seminaristas, né? Depois eles sumiram. Meu retiro vocacional foi aqui. Estiveram aqui. Só falou da história de uma alma. É um grande livro de Santa Teresinha, né? Que tem a cena Teresona, chamaram, né? Teresa de Jesus, não é isso? Teresa de Ávila e Teresa de Jesus. São as duas grandes. Teresa de Ávila e Teresa de Jesus é a mesma. Ave Maria do céu, é Dona Teresa, é a mesma. A Teresinha do Menino Jesus. São 5. Olha, na nossa ordem são 5 Teresas, que são, né? Então, Teresa de Jesus é espanhola, fundadora. Teresa de Lisieux, Teresa Margarida Regi, Teresa Benedita da Cruz Edith Stein e Teresa dos Andes, que é uma chilena. Então já são 5 Teresas para fazer confusão. E Teresa de Ávila, que é a nossa fundadora. Né? A Teresa de Ávila é a fundadora, né? A Teresinha é mais conhecida, né? Que é a Santa das Rosas. Que é das Rosas. Ela é francesa. Assim, eu lembro, eu não conheço a história de todas, assim, né, vocês conhecem muito mais, mas falando de livro, A História de uma Alma, eu lembro que Edith Stein, que agora foi mudar de nome, né? Virou Teresa Benedita da Cruz. Santa, isso, virou santa. Ela era uma grande filósofa, né? E se converteu e pensou e mudou para o Carmelo por causa de um livro de Santa Teresa. Isso. A nossa mãe. A mãe. Né? Como é que foi isso? Como é que é a história dela, mais ou menos? Livro da Vida. Livro da Vida? De Santa Teresa. Santa Teresa. Ela leu esse livro. Acho que nem eu li esse livro não, gente. Ave Maria. Dizem que ela foi passar um período de férias na casa de 2 amigos, mas ela estava já no processo de busca, né? O caminho de Edith Stein é sempre da busca. E lá ela encontrou na biblioteca o livro da vida. Uns dizem que
foi a noite toda que ela leu, outros dizem que foi um processo. Eu não tenho assim dados para dizer o que foi assim. Mas a frase que ela disse quando terminou de ler é: aqui está toda a verdade, né? A verdade que ela tanto procurava, né? E tem outra frase muito famosa que ela disse em relação a Santa Teresa. Ela disse: só na eternidade saberemos o bem que Santa Teresa fez através de muros invisíveis, né? Porque ela foi uma dessas agraciadas através de Santa Teresa, né? Então ela foi muito abalada com a leitura do Livro da Vida. Divulgar esses livros é importante também, né? Divulgar esses livros aí, obras, né? As obras de Santa Teresa, de São João da Cruz, que são mestres, doutores da Igreja de vida espiritual. Santa Teresinha também é doutora da Igreja, né? Então são obras assim, as pessoas buscam muito conhecer livros de espiritualidade, mas esse conhecimento substancial estão nas obras dos grandes doutores da Igreja, né? E o Carmelo tem 3 grandes doutores: Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha. Então vale a pena procurar conhecer as obras, né, os livros. Não é uma leitura muito fácil, mas depois que se acostuma... Não é fácil em todos os sentidos, né? Porque não é o que mexe com você de tal maneira. Eu comecei a ler o Castelo Interior, que é de quem? Santa Teresa. Santa Teresa, são 5. São 5, é de Santa Teresa. Mas a gente recomenda, por exemplo, que diante da leitura a pessoa não desista, porque vai aparecer muitas interrogações. Nossa, de Castelo Interior, misericórdia. Foi, meu Deus, eu me senti o pior pecador de todos, gente. A gente também se sente. Aí que se busque, né, conhecer com calma, né, porque hoje o pessoal está estudando muito Santa Teresa, existem muitos grupos que estudam, muitos teólogos que estão estudando muito, então vai ter muita chance, muita chave de leitura para entender. Só quero aproveitar a oportunidade aqui, quando fala de doutores, né, dentro da Igreja Católica nós temos os que são canonizados, os santos, né? Que foi vida reconhecida e assim por diante. A igreja então os canoniza, reconhece a santidade em suas vidas, não que não tivessem seus pecados também. A categoria de doutores são poucos, né? Que são colocados nessas categorias. A igreja está dizendo o seguinte: olha, essas pessoas escreveram muito, e os escritos dessas pessoas vocês podem confiar, são escritos inspirados, não é nível de Bíblia, não é a palavra de Deus, mas são escritos realmente que nos ajudam, a igreja atesta o que estão ensinando, não é isso? Que ensinam uma doutrina, no caso deles é uma doutrina de vida espiritual, né? Mas, e nós temos, se não me engano, são 4 doutoras, acho que uma nova agora, não faz a memória, sendo que 2 são carmelitas. São 2 carmelitas. Teresa e Teresinha. E falando a questão por exemplo, Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, seus escritos e tal. Mas o Livro da Vida, na época dela, ela ainda era viva, foi parar na Inquisição. Foi denunciado e ela estava, né, sob a investigação da Inquisição, e o Livro da Vida dela estava sendo investigado. Mas, graças a Deus, não encontraram nada que ia contra a fé da igreja. Então, era na época da Reforma Protestante, aquela confusão toda. A mulher não tinha voz, né? Dentro da igreja, muito menos. Então... E muito menos falar de vida de oração, porque aí se chamavam os iluminados, né? Então, já eram hereges mesmo, e muitos eram queimados na fogueira por causa disso, né? Então, ela estava com o pé já, né? E, no entanto, a doutrina dela, a igreja reconheceu como algo válido, né, para todos os cristãos, né? Vocês leram essas obras antes ou aqui dentro? Tive a oportunidade de ler o Caminho de Perfeição antes de entrar, né? Estava começando o processo vocacional, mas vi numa livraria, né, me interessou. Então, me interessei. Então, foi muito bom, sabe? Caminho de Perfeição. Embora eu não fosse nem religiosa, mas como aquele livro fez bem, como falou, né? Depois, com o processo, aquilo ali foi se confirmando, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos, 14 para 15 anos, eu era interna no colégio em Belo Horizonte, Sacré-Cœur de Jesus, e tinha lá na biblioteca um livro sobre Santa Teresinha, exatamente a história de uma alma. E aquilo então me despertou assim, o que significa isso? História de uma alma. Então eu comecei a ler e lia muito escondido, porque naquela época eu estava as irmãs do colégio queriam muito me pegar para a congregação.
Então, era proibido ler vida de santo que não fosse da congregação delas. Sacré-Cœur de Jesus. Então, é claro, elas não podiam me ver lendo Santa Teresinha. Então, eu lia escondido num quarto que se chamava o Quarto do Buraco. Por que o Quarto do Buraco? Porque lá tinha uma roda assim, ó, um buraco grande, onde a gente jogava a roupa lá do 5º andar e caía lá no 1º, que era a lavanderia. Então, nesse quarto, ninguém entrava durante o dia. Era lá que eu fazia minhas leituras. Ninguém via, né? E foi muito bom, porque a partir daí, então, eu comecei a me despertar para a vida religiosa contemplativa. Comecei a fazer contato. O meu primeiro contato foi com o Carmelo do Rio de Janeiro, Santa Teresa. Só que naquela época eu não fui recebida, porque o número estava completo. Só poderia chegar até 21 monjas. Passou do número 21, tinha que entrar em outro Carmelo. Ainda hoje é isso assim mesmo? Vocês não podem ter muita gente aqui? O número assim, prescrito é 21. Mas se a comunidade for uma comunidade idosa, ou se tiverem vias de fundação, aí pode abrir para mais com licenças, né? Uma licença específica da Santa Sé. Mas o número limite são 21 monjas. E daí? Aí a senhora foi para o Carmelo. Eu fui para o Carmelo de Juiz de Fora. Santa Teresa não podia me receber, né? Lógico, por causa do número que estava completo. Então me mandaram para Juiz de Fora. E o Carmelo de Juiz de Fora tinha apenas 1 ano de fundação. Então eu fui para lá, conversei com a priora, a Madre Teresa, que hoje está no céu. Conversei muito com ela. Ela falou: pode vir, a gente está precisando de gente aqui. Então eu arranjei as trouxas e fui para lá, né? Lá eu fiz todos os meus estudos, tempo de preparação, recebi o hábito, os primeiros votos, profissão solene, tudo em Juiz de Fora. Depois, lá um belo dia, recebi uma carta do convento de Santa Teresa. Como é que Deus faz as coisas, né? Recebi uma carta do Carmelo de Santa Teresa me convidando para participar da Fundação de Vitória. Nem no pensamento eu poderia pensar que algum dia eu fosse participar de uma fundação. E rezei muito, pensei, entreguei nas mãos de Deus e fui para o Carmelo de Santa Teresa, lá com a irmã Maria José e outras irmãs, irmã Carmelita, que está aqui, a minha companheira de fundação. Viemos com a graça de Deus e até hoje eu estou aqui. Imenso, irmão. Muito obrigado pela partilha, viu? Uma pergunta que chegou aqui, né, ainda na vocação, eu já sei a resposta, mas eu sou obediente a você que me faz pergunta. Não vou conseguir registrar todos os nomes, tá bom, gente? Quem pergunta é a Simone Costa. Vocês são felizes? Somos sim, viu? Nós somos sim. Sério? Sim, sim. É engraçado que a forma que a pessoa entende por felicidade, né? Isso pode diferenciar os critérios das pessoas, né? É como que se entende a felicidade. Se for olhar o critério do mundo, ou seja, da sociedade atual, como coloca, então vão nos enxergar como um bando de mulheres frustradas. Porque aqui não tem nada do que possa atrair sensivelmente ou no plano meramente natural. Então, realmente, a sociedade atual hoje, fora do âmbito da igreja, vai nos enxergar como mulheres frustradas que não encontraram espaço na sociedade, então se recolheram para virar freira. Mas, segundo os critérios evangélicos, sim. Aí a felicidade tem uma conotação diferente. É uma coisa que brota muito do interior, é algo de contato com Deus, de uma realização de uma vida simples, sem muitas... Nós não temos... tem um cotidiano, depois tem uma pergunta que fala do nosso cotidiano, porque as pessoas vão ver que é muito simples.
Então, nos alegramos, às vezes, com coisas mínimas de, assim, entre nós. Ou seja, às vezes uma coisa boba é motivo de diversão para nós. E, ao mesmo tempo, é aquela alegria profunda que não está isento de sofrimentos, de lutas, de dificuldades. Não, é bem algo. Então, uma das nossas Teresas, Santa Teresa dos Andes, ela tem uma frase que é muito marcante, né? Deus é alegria infinita e Ele comunica essa alegria a nós. Então, acho que aí está a fonte da nossa felicidade, da nossa alegria. Quem entrar para o Carmelo, assim, deseja entrar para uma vida, né, não deve pensar que vai encontrar coisas extraordinárias, né? O sobrenatural, ele acontece no cotidiano, muito simples. Então, a gente falou agora dos doutores, né, das doutoras. E as obras delas vieram depois de um tempo. Mas a gente se diverte muitas vezes dizendo que Edith Stein não sabia cozinhar, não sabia mexer não com sabia bagulho, varrer. não sabia varrer. Santa Teresinha, quando entrou, não sabia espanar. Então, assim, e são grandes santos. Tem um outro lado assim, né? Isso não quer dizer que a pessoa seja incapaz, né? Quem não tem essas aptidões também não quer dizer que não tenha vocação, né? Então a gente se diverte muito com isso, né? Isso não é para diminuir a pessoa. Então coisas muito simples, chupar picolé. Nós temos um grande amigo que é o Domário, que virou tradição. Domário, que agora é bispo de Joaçaba, né? Uhum. Então quando ele vem aqui a gente já brinca com ele assim, aí o senhor vai trazer os picolés, né? Porque ele quando era bispo ele vinha chupar picolé com a gente, fazia essa rodinha que a gente está fazendo, né? E conversava muito. A recreação com ele era assim, a gente se divertia. Vocês fazem as recreações? Sim. Como é que é? Padre Anderson. Antes era na rotina de vocês, né? Falando sobre felicidade, né? É porque eu acho também a felicidade está em fazermos tudo com amor, sabe? Tudo com amor, seja a coisa mais simples, lavar as louças, tudo. E para mim a liturgia do Carmelo também, para mim é a maior felicidade do mundo, sabe? Eu amo a liturgia, né? E daí é que abre o nosso coração para nos realizarmos, né, dentro do nosso cotidiano, né? Então, felicidade não é sair, comer pizza aí fora. Isso não é felicidade. É gostoso, né? É só gostoso. É só gostoso. A gente também come. Né? Vocês comem também? Vocês comem? Aqui também. Quando chega aqui, a gente faz festa, né? A gente come aqui, não precisa ir lá para fora, não precisa. A questão é a seguinte, acho que a irmã Fátima quis dizer. A gente não precisa do que tem fora. A gente é feliz com o que a gente tem aqui dentro, né? O nosso ambiente, a nossa convivência, né? Tem os desafios da convivência, mas nós somos felizes de vivermos aqui. A gente não precisa de coisas externas, né? Então a gente se diverte. Fala isso, qual é a história engraçada daqui? Vai, conta aí. Conta um segredo de uma história engraçada que já aconteceu entre vocês aqui. Ah, não. São tantas. Fala. Não, conta a do rato. Conta aqui do rato. Tem do rato, tem do gato. Peraí, fala aí, quero ouvir. Apareceu um ratinho, um camundongo. O rato fui eu, né? Quem viu o rato fui eu. Isso, a irmã Rosiméria achou o rato na provisoria, é o lugar onde a gente... É a dispensa, né? A gente chama de provisoria, mas o nome é dispensa, para vocês saberem. Nome complicado. Então apareceu um rato, e a gente sabia da presença do rato dentro de casa, mas nunca 15 encontrava. Mulheres com rato em casa. Então um dia, depois do jantar, a irmã Rosiméria identificou onde estava o rato, então foi aquela fuzueira. Foi a irmã Delma que chamou a turma, trancou todas as portas e o coitado foi com... Então nós fechamos todas as portas para o rato não andar, e cada uma pegou um rodo, uma vassoura, uma pá de lixo, e o ratinho desse tamanho. Detalhe, só um detalhe. Eu me encontrava em meu retiro particular, eu não estava nesse burburinho de coisa. Então, eu que estava assim, dentro de casa, mas mais afastada, parecia que tinha entrado um ladrão, um sequestrador, algo assim. Era tanta gritaria que elas arranjaram. E no caso, eu não podia sair do retiro, não, tinha que ficar no retiro. Eu falei assim, bem, se alguma coisa deve estar acontecendo, elas vão resolver. Mas eu fiquei do meu retiro assim, gente, o que está acontecando? Desabou alguma coisa, morreu. Acho que ele morreu pelos gritos. Não, mas foi assim, foi algo assustador. Ele morreu a grito, porque... Mas antes de matar o rato amassado, a gente matou a grito. Mas olha, Padre Anderson, olha, a nossa vida aqui é de silêncio, sabe? Mas basta uma perereca para acabar com o Carmelo, sabe? Foi a terapia do grito. Depois a gente falou assim, a gente precisa de um rato desse cada mês para fazer terapia do grito. A gente gritou tanto que...
Teve uma vez que entrou um gato também. A gente, no tempo de verão, a gente faz o horário de recreio lá fora, né? É mais fresco, né? E a gente fica lá fora. O gato que apareceu aqui, não é nosso, ele apareceu aqui no terreno, resolveu entrar dentro de casa para conhecer o interior do Carmelo. Só que a gente não sabia, então... Quando a irmã Teresa entrou primeiro para guardar o rodo dela, o gato a viu, se assustou e saiu correndo. E atrás estavam vindo todas as monjas. A primeira se assustou porque viu o gato e gritou. As outras gritaram porque uma gritou. E o gato ficou desesperado. Saiu a 1000 por hora. Olha só, mas tem uma pergunta sobre vocação aqui ainda. Me desculpa fazer a pergunta, me perguntaram, tá? Cadê? Andréia _Girlane. Para ser freira, tem que ser virgem? Sempre pergunta isso? Todo mundo pergunta. Vai, madre. Algumas perguntas. Sério, pergunta? É claro que não necessariamente virgem, mas casta, né? No sentido, a pessoa pode ter despertado para a vocação mais tarde e já ter tido alguma experiência, né, afetiva, sexual antes, né? É claro, assim, não é tive a experiência mês passado e agora vou para o Carmelo, não desse jeito, né? Mas a pessoa, às vezes, ela teve a experiência e se despertou para a vocação depois, ou teve um encontro com Jesus, né? Então, não é o fato de não ser mais virgem fisicamente que a impede de ser religiosa, não só carmelita, mas de ser religiosa. Mas aquela determinação, aquele desejo de fazer a vontade de Deus, de responder ao chamado de Deus, né? Que isso depois vai exigir a castidade, né? Que é diferente, né? Então assim, nada impede. É claro que algumas pessoas perguntam isso, mas para deixar as freiras constrangidas, né? Então, às vezes vem um grupo de jovens, precisa, então a gente está aqui fazendo esse programa, né? Então a gente vê que algumas pessoas perguntam por causa de malícia, né? Então, né? Mas não necessariamente precisa ser, né? Mas um desejo muito profundo de viver daqui para frente uma vida nova, mas exige também então um caminho de conversão um pouco mais, né, acompanhado. Eu só queria voltar à questão da doutrina dos santos que a gente começou a falar. Pois não. E pode despertar a curiosidade de muitos que vão procurar, depois achar difícil, mas eu só quero dizer que não desanimem, né? E cada pessoa vai se identificar com um santo, com um jeito de uma santa, no que vai gostar, mas não desanime de conhecer a espiritualidade do Carmelo, porque hoje é uma das nossas missão, um dos temas da nossa missão hoje é justamente nesse mundo tão conturbado, através da doutrina dos nossos santos, nós podemos ajudar, dando muitas respostas que as pessoas buscam, né? Não nós, né? Mas os nossos santos que já viveram essa experiência de Deus, eles podem preencher e responder o coração de muita gente que está procurando muitas respostas, né? E a gente agradece o seu carinho, a sua sensibilidade pelo Carmelo e continue contando aí com as nossas orações e a nossa amizade também. A gente aproveita para agradecer o senhor e os seus paroquianos que muito nos ajudam, né? Os paroquianos lá da paróquia do Perpétuo Socorro, né? Nos dão um grande apoio, né, material nas nossas necessidades. Então a gente aproveita para fazer esse agradecimento aqui ao senhor, né, e a eles. Um contato daqui. Tem algum contato? Pode divulgar contato? Sim, a gente tem um site, né? Um site. O site do Carmelo. Qual é o endereço? www.carmelodenazaré.com. Tem o Facebook do Carmelo de Nazaré. Elas não saem no Facebook. Eu quero saber dessas feiras clausura na internet, na televisão. Eu quero ver essas coisas, mas vai ficar para o próximo programa, tá bom? Então, carmelonazaré.com. Não tem BR. Só .com. E o telefone pode divulgar? Pode. Qual é o telefone? 027 3336-4215. 3336-4215. Tá bom? Pode entrar em contato, você pode ligar para doar, né? Sim, também. Tudo. Material de limpeza. Comida, fralda, pizza, sorvete, picolé, açaí. Vai engordar as freiras. Assim não. Tá bom?
Faz a oração final para nós. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oração simples. Estamos aqui, né, aos pés de Nossa Senhora do Carmo. Então vamos rezar uma Ave Maria. Maria, que foi a serva do Senhor, que fez em tudo a vontade de Deus, para que a gente também, neste ano de 2019, busque sempre mais discernir, ouvir a voz de Deus, no meio de tantas vozes que tem aí neste mundo, para que com Maria nós saibamos e aprendamos a escutar aquilo que Deus deseja para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Sobre nós, sobre você que nos assiste, desça a paz, a alegria e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meninas. Até o próximo Papo de Padre.